Nunca imaginei que chegaria o dia em que meu próprio filho tentaria me matar. As marcas roxas no meu pescoço demoraram 2 semanas para sumir completamente, mas as marcas na minha alma ficaram para sempre. Eu sou Dulce Aparecida Ferreira, tenho 72 anos, e durante 40 anos da minha vida trabalhei como funcionária dos Correios aqui em Campinas. Aposentei pensando que finalmente poderia descansar, curtir meus netos, cuidar do meu jardim, assistir às novelas em paz. Mas a vida tinha outros planos para mim. Quando olho no espelho hoje, vejo uma mulher diferente daquela que era há alguns meses atrás. Meus cabelos brancos estão mais bem penteados. Meus olhos têm um brilho que há muito tempo eu pensava ter perdido. Mas principalmente, vejo uma mulher que encontrou sua força quando menos esperava. Uma força que nem eu sabia que existia dentro de mim. A história que vou contar hoje mudou completamente o rumo da minha vida. Foi uma experiência que me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre família, sobre amor de mãe, sobre limites e sobre o que uma pessoa é capaz de suportar. Mas também foi a experiência que me mostrou que, mesmo aos 72 anos, ainda posso surpreender a mim mesma. Sempre fui uma mulher simples. Cresci em uma família humilde. Meu pai era pedreiro e minha mãe costurava para fora para ajudar no orçamento. Aprendi desde cedo que na vida temos que trabalhar duro para conseguir as coisas. Quando me casei com o pai do Marcelo, pensei que finalmente tinha encontrado minha estabilidade. Ele era um homem trabalhador, honesto, e juntos construímos nossa pequena família. Marcelo nasceu quando eu tinha 25 anos. Foi uma gravidez tranquila, um parto sem complicações e um bebê que parecia ter vindo para completar nossa felicidade. Nos primeiros anos, ele era uma criança normal. Brincava no quintal, ia bem na escola, respeitava os pais. Claro que tinha suas travessuras, como toda criança, mas nada que fugisse do comum. O pai do Marcelo morreu quando ele tinha 15 anos. Foi um ataque cardíaco súbito, sem aviso. De uma hora para outra, me vi viúva e com um adolescente para criar sozinha. Foi um período muito difícil da minha vida. Além da dor da perda, eu tinha que me preocupar com o sustento da casa, com a educação do meu filho, com tudo. Mas eu era forte. Sempre fui. Trabalhava de manhã nos Correios, à tarde fazia faxinas em algumas casas e à noite ainda cuidava das tarefas domésticas. Talvez tenha sido por isso que comecei a notar mudanças no comportamento do Marcelo. A perda do pai o afetou de uma forma que eu não conseguia entender na época. Ele ficou mais rebelde, mais agressivo. Começou a me responder mal, a questionar tudo o que eu falava. Eu atribuía isso à fase da adolescência, ao luto, às mudanças hormonais. Achava que com o tempo ele voltaria ao normal, mas o normal nunca voltou. Marcelo terminou o ensino médio com dificuldade, não quis fazer faculdade e começou a trabalhar como mecânico em uma oficina perto de casa. Era um trabalho honesto, eu não tinha do que reclamar. Pelo menos ele estava trabalhando e contribuindo com as despesas da casa. Aos poucos, nossa convivência foi se acomodando em uma rotina de respeito mútuo, mesmo que não houvesse mais a proximidade que existia quando ele era criança. Quando Marcelo conheceu a Jéssica, eu fiquei feliz. Ele tinha 28 anos e eu já estava preocupada porque ele nunca namorava sério. Jéssica era uma moça bonita, trabalhava como vendedora em uma loja do centro e parecia gostar dele de verdade. Eles namoraram por 2 anos antes de se casar. E durante esse período, ela vinha sempre em casa. Jantava conosco aos domingos, conversava comigo sobre amenidades. O casamento deles foi simples, mas bonito. Fizemos uma festa pequena no salão da igreja do bairro, apenas para a família e amigos mais próximos. Eu estava emocionada vendo meu filho subindo no altar. Pensei que finalmente ele tinha encontrado alguém que o faria feliz, que o ajudaria a ser uma pessoa melhor, como eu estava enganada. Nos primeiros meses de casados, eles alugaram um apartamento pequeno no centro da cidade. Eu visitava de vez em quando, sempre levando alguma comida que tinha feito, alguns doces. Era uma vida normal, cada um na sua casa, mas mantendo os laços familiares. Eu estava feliz com essa arrumação. Mas as coisas começaram a mudar quando Marcelo perdeu o emprego na oficina. O dono vendeu o negócio e o novo proprietário preferiu trazer seus próprios funcionários. Foi uma época difícil para eles.
Marcelo passou meses procurando outro trabalho, mas a cidade estava passando por uma crise econômica e as oportunidades eram escassas. Jéssica continuava trabalhando na loja, mas o salário dela sozinho não era suficiente para manter o apartamento e todas as despesas. Foi quando eles me procuraram para conversar sobre a possibilidade de virem morar comigo temporariamente. Eu não hesitei em aceitar. Afinal, era meu filho. Ele estava precisando de ajuda, e eu tinha espaço em casa. A casa que minha mãe tinha me deixado de herança era grande. 3 quartos, uma sala ampla, cozinha espaçosa e um quintal nos fundos. Havia espaço suficiente para todos nós. Na época, pensei que seria uma solução temporária. Alguns meses, no máximo 1 ano, até que Marcelo conseguisse se reestabilizar no mercado de trabalho. Nunca imaginei que essa decisão mudaria completamente a dinâmica da minha vida e me levaria ao ponto de questionar tudo o que eu achava que sabia sobre família. No começo, tudo parecia estar funcionando bem. Eles se instalaram no quarto que sempre foi do Marcelo. Eu continuei no meu quarto e transformamos o 3º quarto em uma espécie de escritório onde Jéssica podia estudar. Ela tinha começado um curso técnico à distância. Dividíamos as tarefas da casa de forma aparentemente harmoniosa. Eu fazia o café da manhã, Jéssica lavava as louças, Marcelo cuidava do quintal nos fins de semana. Mas aos poucos, muito sutilmente, as coisas começaram a mudar. Primeiro, foram pequenas coisas que eu nem prestava muita atenção. Marcelo parou de ajudar com as tarefas do quintal. Depois, Jéssica começou a esquecer de lavar as louças. E de alguma forma, sem que fosse discutido abertamente, todas essas responsabilidades foram recaindo sobre mim. Como eu era aposentada e ficava mais tempo em casa, parecia natural que eu assumisse essas tarefas. Pelo menos era assim que Marcelo e Jéssica justificavam quando eu ocasionalmente reclamava. Eles saíam para trabalhar cedinho e voltavam cansados no final do dia. Eu, que não tinha mais a obrigação de trabalhar fora, podia muito bem cuidar da casa. O que eles não entendiam, ou fingiam não entender, é que a aposentadoria não significa escravidão. Eu havia trabalhado durante mais de 40 anos da minha vida. Acordava às 5 da manhã para ir aos correios, passava o dia inteiro separando correspondências, atendendo o público, resolvendo problemas. Chegava em casa no final da tarde e ainda tinha que cuidar da casa, fazer a janta, lavar a roupa. Durante décadas, minha vida foi trabalho e mais trabalho. Quando me aposentei, eu sonhava em finalmente poder acordar mais tarde, tomar meu café com calma lendo o jornal, cuidar das minhas plantas sem pressa, assistir os programas de televisão que sempre perdi por causa dos horários. Queria ter tempo para visitar as amigas, fazer algum curso de artesanato, quem sabe aprender a pintar. Pequenos sonhos de uma vida mais tranquila depois de décadas de correria. Mas com Marcelo e Jéssica em casa, minha rotina se tornou ainda mais pesada do que quando eu trabalhava fora. Levantava cedo para fazer o café e preparar a comida que eles levariam para o trabalho. Passava o dia limpando a casa, lavando e passando roupas, organizando os quartos. À tarde, ia ao supermercado fazer compras e já começava a preparar a janta para quando eles chegassem. No final do dia, quando eles se acomodavam no sofá para assistir televisão, eu ainda estava lavando as louças da janta. E o pior de tudo é que eles pareciam achar que tudo isso era obrigação minha. Não havia um agradecimento, um reconhecimento pelo esforço. Pelo contrário, quando alguma coisa não estava exatamente como eles queriam, vinham as reclamações. A comida estava sem sal, a roupa não estava bem passada, o quarto não estava arrumado do jeito que eles gostavam. Marcelo, especialmente, começou a me tratar como se eu fosse uma empregada. E pior ainda, uma empregada que não recebia salário. E, portanto, podia ser tratada de qualquer jeito. Ele chegava em casa do trabalho e já ia gritando se a janta não estava pronta. Se eu explicava que tinha atrasado porque tive que ir ao banco resolver uma questão da aposentadoria, ele respondia que eu tinha o dia todo livre e podia ter organizado melhor meu tempo. Jéssica, por sua vez, adotou uma postura mais sutil, mas igualmente desrespeitosa. Ela nunca me enfrentava diretamente, mas fazia comentários indiretos que machucavam tanto quanto os gritos do Marcelo.
Dizia coisas como: na casa da minha mãe, a janta sempre estava pronta quando chegávamos do trabalho. Ou, minha avó sempre dizia que casa de sogra é lugar de trabalhar, não de descansar. Com o passar dos meses, percebi que tinha perdido completamente meu espaço na minha própria casa. Não podia assistir televisão na sala porque eles chegavam e mudavam para os programas que queriam ver. Não podia usar a cozinha no horário que preferia porque tinha que respeitar os horários deles. Não podia receber visitas porque eles reclamavam que a casa ficava bagunçada. Me sentia como uma hóspede indesejada na casa que era minha por direito. E o mais doloroso de tudo era perceber que meu próprio filho não apenas permitia essa situação, mas era o principal responsável por ela. O menino que eu criei com tanto amor e dedicação tinha se transformado em um homem que não demonstrava nenhum respeito pela mulher que o trouxe ao mundo. Várias vezes pensei em conversar seriamente com eles sobre a situação, mas sempre que juntava coragem para abordar o assunto, alguma coisa acontecia que me fazia desistir. Marcelo arranjava um trabalho temporário e eu pensava que as coisas melhorariam quando ele se estabelecesse. Ou Jéssica se mostrava um pouco mais carinhosa e eu pensava que talvez ela estivesse apenas estressada com a situação financeira deles. A verdade é que eu estava me enganando. Estava criando desculpas para não enfrentar uma realidade que era muito dolorosa de aceitar. Meu filho tinha se tornado uma pessoa que eu não reconhecia, e sua esposa não era a moça educada que eu pensava conhecer. Eles tinham se acomodado na ideia de que eu existia para servi-los, e não viam problema nenhum nesse arranjo. Foi assim que cheguei aos 72 anos me sentindo mais cansada e desrespeitada do que em qualquer outro momento da minha vida. E o que aconteceu naquela quinta-feira à noite foi apenas a gota d'água de uma situação que já estava insustentável há muito tempo. Agora me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Qual é a sua cidade? Você já passou por alguma situação parecida na sua família? E se você ainda não se inscreveu no canal Vovó Lembrou, se inscreva agora porque toda semana eu trago histórias reais de pessoas como eu, que passaram por momentos difíceis, mas encontraram força para mudar suas vidas. Aperta o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Mas o que realmente aconteceu naquela noite que mudou tudo, começou muito antes, com pequenos sinais que eu deveria ter percebido. Na verdade, olhando para trás agora, consigo ver claramente quando as coisas começaram a desandar de vez. Foi numa terça-feira do mês de abril. Lembro perfeitamente porque era o dia em que eu sempre ia ao banco receber minha aposentadoria. Naquela manhã, levantei como de costume às 6 horas, preparei o café da manhã para eles e arrumei a casa rapidamente antes de sair. Quando voltei do banco, por volta das 10 horas, encontrei Marcelo ainda em casa, o que me estranhou porque ele deveria estar no trabalho. Ele estava sentado na mesa da cozinha, mexendo no celular, ainda de pijama. Quando perguntei por que não tinha ido trabalhar, ele me olhou com uma expressão que jamais vou esquecer. Era um olhar frio, calculista, completamente diferente do filho que eu conhecia. "Mãe, preciso conversar com a senhora sobre uma coisa importante", ele disse, usando aquele tom formal que sempre me deixava nervosa. "A situação aqui em casa precisa mudar." Sentei à mesa com ele, imaginando que talvez tivesse arranjado um emprego melhor, ou que finalmente tivessem conseguido juntar dinheiro para voltar a ter a casa própria. Como eu estava enganada. "A senhora precisa entender que agora somos uma família aqui. Eu, a Jéssica e a senhora. E numa família, cada um tem seu papel. O meu papel é trabalhar fora e trazer dinheiro para casa. O papel da Jéssica é ajudar com a renda e cuidar das coisas dela. E o papel da senhora..." Ele fez uma pausa dramática. "O papel da senhora é cuidar da casa e de nós." Fiquei alguns segundos sem saber o que responder. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Meu próprio filho estava me definindo como empregada doméstica da família. "Marcelo, filho, eu não sou empregada de vocês. Esta é minha casa. Eu trabalho aqui porque moro aqui. Mas não é minha obrigação ser responsável por tudo", respondi, tentando manter a calma. Foi quando vi pela primeira vez aquela expressão de raiva pura em seu rosto. Ele bateu a mão na mesa com força, fazendo o açucareiro pular. "Mãe, a senhora está morando de graça, comendo de graça, usando energia elétrica de graça.
Tudo aqui é custeado pelo meu trabalho e da Jéssica. A mínima coisa que a senhora pode fazer é cuidar da casa direitinho. Marcelo, como assim de graça? Esta casa é minha. Foi sua avó que me deixou. Ah, é? E quem paga a conta de luz? Quem paga a água? Quem compra a comida? A aposentadoria da senhora não dá nem para comprar o feijão do mês. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Primeiro, porque ele estava mentindo descaradamente. Minha aposentadoria era suficiente para meus gastos pessoais e ainda sobrava para eu contribuir com as despesas da casa. Segundo, porque ele estava usando isso como justificativa para me transformar em criada. Filho, eu sempre contribuo com as despesas. Pago minha parte do mercado, ajudo com as contas. Ajuda? Ele riu com desdém. Mãe, a senhora contribui com uns R$ 300 por mês. Eu gasto isso só de gasolina. Para morar aqui, a senhora precisa dar o seu valor de volta de algum jeito. E o jeito da senhora é cuidando da casa. Naquele momento, percebi que não estava mais conversando com meu filho. Estava conversando com um estranho que por acaso morava na minha casa e casualmente tinha saído do meu ventre. A frieza com que ele falava, a forma calculista como havia pensado toda aquela argumentação, me mostrou que ele já havia planejado essa conversa há tempo. Tentei argumentar, explicar que mesmo contribuindo financeiramente, eu não era obrigada a fazer tudo sozinha, que eles também moravam ali e precisavam colaborar. Mas ele foi implacável. Mãe, é assim? Ou a senhora arranja outro lugar para morar? Porque do jeito que está, não dá mais. A Jéssica chega cansada do trabalho e ainda tem que ver a casa bagunçada. Eu trabalho o dia inteiro. E quando chego, quero encontrar a janta pronta e a casa arrumada. Não é muito para pedir. Saí daquela conversa completamente abalada. Tranquei-me no meu quarto e chorei durante horas. Não conseguia entender como tinha criado um filho capaz de me tratar daquela forma. Onde tinha errado? O que tinha feito de tão grave para merecer aquilo? Mas o pior ainda estava por vir. Nos dias seguintes, Marcelo começou a implementar na prática tudo o que tinha dito naquela conversa. Chegava em casa e inspecionava a casa como se fosse um patrão verificando o trabalho da funcionária. Se alguma coisa não estava do jeito que ele queria, vinha a bronca. Mãe, por que tem pó nesta estante? Mãe, esta comida está sem gosto. A senhora não sabe mais cozinhar? Mãe, minha camisa está mal passada. Vai ter que passar de novo. E Jéssica, que antes pelo menos fingia ser educada comigo, começou a mostrar sua verdadeira face. Deixava roupas espalhadas pelo quarto para eu recolher. Usava todos os pratos da casa e deixava tudo sujo na pia. Fazia comentários maldosos sobre minha idade, minha aparência, minha forma de fazer as coisas. Dulce, na casa da minha mãe, a gente sempre lavava o chão 2 vezes por semana. Aqui parece que nunca foi lavado, dizia ela, sabendo muito bem que eu tinha lavado no dia anterior. Dulce, essa comida está muito salgada. Será que a senhora não está perdendo o paladar por causa da idade? Dulce, a senhora poderia lavar minha roupa separada? É que roupa de pessoas mais velhas tem um cheiro diferente. Cada comentário era uma facada na minha autoestima. Ela conseguia ser cruel sem levantar a voz, sem usar palavrões. Era uma crueldade refinada, disfarçada de preocupação ou sugestão. E Marcelo não apenas permitia esse comportamento da esposa, como incentivava. Às vezes eles conversavam sobre mim na minha frente, como se eu fosse invisível. Jéssica, você reparou que a roupa não está ficando bem limpa? Acho que minha mãe não está enxergando direito as manchas. Eu reparei, sim. E ela anda esquecendo de fazer algumas coisas que a gente pede. Ontem pedi para ela comprar detergente e ela trouxe amaciante. É a idade, né? A gente vai ter que ter paciência e ir explicando as coisas bem devagar. Eles falavam sobre mim como se eu fosse uma criança incapaz ou uma pessoa com alguma deficiência mental. E tudo isso acontecia na minha frente, na minha própria casa. O que mais me doía era a ingratidão. Eu havia aberto minha casa para eles quando estavam precisando. Havia dividido meu espaço, minha tranquilidade, minha privacidade. E, em troca, estava recebendo humilhação e desrespeito. Comecei a perceber que eles tinham uma rotina muito bem estabelecida para me deixar sempre ocupada. Jéssica sujava propositalmente a casa durante a semana para eu ter mais trabalho no fim de semana.
Marcelo inventava tarefas extras como limpeza de quintal, organização de armários, lavagem de cortinas. Mãe, a senhora não tem mais nada para fazer mesmo, né? Que tal aproveitar e dar uma geral naquele quarto que a gente usa como depósito? Era sempre assim. Eles sabiam que eu era aposentada, então achavam que meu tempo não tinha valor, como se a aposentadoria fosse sinônimo de disponibilidade total para servi-los. Aos poucos, fui percebendo que havia perdido completamente minha liberdade. Não podia mais sair quando queria porque sempre tinha alguma coisa pendente para fazer em casa. Não podia mais receber minhas amigas porque eles reclamavam do barulho. Não podia mais assistir minha novela no horário que gostava porque eles chegavam e queriam ver outras coisas. Minha vida havia se reduzido a acordar, fazer café, limpar casa, lavar roupa, fazer almoço, limpar mais, fazer janta, lavar louça, dormir e recomeçar tudo no dia seguinte. E o mais revoltante era ver como eles viviam bem com essa situação. Marcelo chegava do trabalho, tomava banho, jantava, se esparramava no sofá e ficava assistindo televisão até tarde. Jéssica chegava, tomava banho, mexia no celular, pintava as unhas, conversava com as amigas no telefone. Eles tinham todo o tempo do mundo para relaxar porque sabiam que eu cuidaria de tudo. Durante essa época, comecei a ter problemas para dormir. Ficava na cama pensando em como minha vida havia tomado aquele rumo. Aos 72 anos, depois de uma vida inteira de trabalho e dedicação à família, me sentia mais explorada do que em qualquer emprego que já havia tido. Porque pelo menos quando eu trabalhava nos Correios, havia respeito. Meus colegas me tratavam bem, meu chefe reconhecia meu esforço e no final do mês eu recebia meu salário com dignidade. Ali, na minha própria casa, eu trabalhava mais do que nunca e em troca recebia apenas desprezo. Tentei conversar algumas vezes com conhecidos sobre a situação, mas percebi que as pessoas não entendiam a gravidade do que estava acontecendo. Quando contava que estava cansada de cuidar da casa sozinha, recebiam como resposta coisas como: "Ah, mas você está aposentada mesmo, tem tempo", ou "Pelo menos você tem companhia, não fica sozinha". Ninguém entendia que companhia que te humilha é pior do que solidão. Ninguém entendia que ter tempo livre não significa ter obrigação de ser empregada doméstica da família. Ninguém entendia que estar sendo desrespeitada pelo próprio filho era uma das dores mais profundas que uma mãe pode sentir. Foi numa dessas tentativas de desabafar que uma vizinha me disse algo que ficou martelando na minha cabeça por semanas. "Dulce, filho criado, não sai de casa. Fica para o resto da vida. Você que se acostume, porque essa situação não vai mudar." A ideia de que essa situação seria permanente me apavorou. Significava que eu viveria o resto da minha vida como criada do meu próprio filho? Que nunca mais teria paz na minha própria casa? Que meus últimos anos seriam gastos lavando cueca suja do Marcelo e aguentando os comentários maldosos da Jéssica? Foi então que comecei a prestar mais atenção nos detalhes da convivência e percebi coisas que antes passavam despercebidas. Eles não apenas me tratavam como empregada, como também estavam deliberadamente me isolando do resto do mundo. Quando minhas amigas ligavam para marcar um encontro, eles sempre arranjavam alguma tarefa urgente para eu fazer. Quando eu mencionava que queria visitar minha irmã no interior, eles lembravam de 1000 coisas que precisavam ser feitas em casa. Quando eu falava sobre fazer algum curso ou atividade para a terceira idade, eles diziam que era bobagem gastar dinheiro com essas coisas. Estavam me mantendo prisioneira na minha própria casa, e eu estava deixando isso acontecer. O ponto final dessa escalada de humilhações estava chegando, e eu nem imaginava o que me esperava naquela quinta-feira à noite. Mas antes de chegar lá, preciso contar como as coisas se tornaram ainda mais insuportáveis nas semanas que antecederam o episódio que mudaria tudo. Foi no final de maio que percebi uma mudança radical no comportamento deles. Marcelo havia conseguido um emprego fixo numa oficina do outro lado da cidade, e Jéssica tinha sido promovida na loja onde trabalhava. Eu pensei que, com essa melhoria financeira, eles finalmente sairiam da minha casa e voltariam a ter sua independência. Como eu estava errada. Em vez de procurarem um lugar próprio, eles decidiram que gostavam de morar comigo. Não porque sentiam saudades de casa ou porque queriam cuidar de mim,
mas porque descobriram que ter uma empregada gratuita era muito conveniente. E foi exatamente assim que Marcelo expressou isso numa conversa telefônica que escutei por acaso. Eu estava regando as plantas no quintal quando ouvi ele falando alto no celular. Estava conversando com algum amigo sobre a vida dele e o que escutei me gelou o sangue. Cara, eu estou muito bem aqui na casa da minha mãe. A gente não paga aluguel, não paga praticamente nada, e ela cuida da casa inteira. É como ter uma empregada doméstica que não cobra salário. Por que eu ia sair daqui para gastar dinheiro com apartamento? Ouvi quando o amigo do outro lado da linha disse alguma coisa, e Marcelo riu antes de continuar. Ah, ela reclama de vez em quando, mas é só apertar um pouco que ela para. Mulher de idade tem medo de ficar sozinha, né? Ela sabe que se fizer muito escândalo, a gente vai embora e ela vai ficar aí sozinha até morrer. Aquelas palavras foram como punhaladas no meu peito. Descobri que meu próprio filho estava me usando deliberadamente e que ainda por cima me via como uma mulher frágil e desesperada por companhia. Ele havia calculado friamente que eu aceitaria qualquer humilhação para não ficar sozinha. Entrei em casa tremendo de raiva e tristeza. Tranquei-me no banheiro e chorei silenciosamente para eles não escutarem. Naquele momento, entendi que precisava tomar uma decisão drástica. Não podia continuar vivendo daquela forma. Mas antes que eu tivesse coragem de confrontá-los novamente, eles intensificaram ainda mais o nível de abuso. Era como se tivessem percebido que eu estava chegando no meu limite e decidido acelerar o processo de me quebrar completamente. Jéssica começou a trazer amigas para casa sem avisar. Chegava com 2, 3 mulheres, todas na faixa dos 30 e poucos anos, e anunciava que elas iam jantar conosco. Claro que quem tinha que preparar janta para todas era eu. E não era uma janta simples. Elas faziam questão de pedir pratos específicos, sobremesas elaboradas, sucos especiais. Dulce, você poderia fazer aquela lasanha que o Marcelo falou que é uma delícia? E talvez um suco de maracujá bem geladinho? Ah, e se tiver como fazer um brigadeiro para a sobremesa, seria perfeito. Eu passava a tarde inteira na cozinha preparando um banquete para as amigas dela, enquanto elas ficavam na sala conversando, rindo alto, ouvindo música. Quando a janta ficava pronta, elas comiam, elogiavam a comida, mas nunca agradeciam diretamente para mim. Era sempre: Jéssica, que maravilha ter uma sogra que cozinha tão bem. Ou: Jéssica, você tem sorte de ter alguém para cuidar da casa. Eu me sentia invisível, reduzida a uma função. Não era Dulce, a dona da casa, a mulher que havia trabalhado 40 anos e merecia respeito. Eu era apenas a sogra que cozinha bem, ou alguém para cuidar da casa. E depois que elas iam embora, eu ainda tinha que lavar toda a louça sozinha, porque Jéssica dizia que estava muito cansada de receber visitas. E Marcelo alegava que tinha que acordar cedo no dia seguinte. Marcelo, por sua vez, começou a trazer trabalho para fazer em casa. Chegava com peças sujas de carro, ferramentas engorduradas, uniformes imundos de graxa e espalhava tudo pela área de serviço. Obviamente, quem tinha que limpar toda aquela sujeira era eu. Mãe, dá para a senhora lavar esses uniformes para mim? Tem que tirar toda a graxa, senão o patrão reclama. Mãe, preciso usar a mesa da cozinha para desmontar essa peça aqui. A senhora pode tirar tudo que tem em cima? Mãe, derramei óleo no chão da área. Cuidado para não escorregar. Quando a senhora puder, dá uma limpada aí. Ele transformou minha casa numa extensão da oficina onde trabalhava. E eu me tornei a faxineira responsável por limpar tudo. O cheiro de graxa e óleo tomou conta da casa inteira. Minhas roupas começaram a ficar com aquele cheiro impregnado, mesmo estando limpas. Reclamei algumas vezes, mas a resposta era sempre a mesma. Mãe, eu estou trabalhando para sustentar esta casa. Se a senhora não quer ajudar, a gente arranja outro lugar para morar. Era sempre essa ameaça. Sempre essa chantagem emocional de que eles iriam embora e me deixariam sozinha. Eles haviam identificado meu ponto fraco, o medo da solidão, e usavam isso para me manipular. Mas o que eles não sabiam é que sozinha eu já estava, mesmo com eles em casa. Sozinha para fazer todas as tarefas. Sozinha para aguentar as humilhações.
sozinha para carregar o peso da decepção de ter criado um filho ingrato. A rotina se tornou ainda mais pesada quando eles decidiram que queriam almoçar em casa todos os dias. Marcelo convenceu o patrão a liberar 1h30 para o almoço e Jéssica também conseguiu estender seu horário. Isso significava que eu tinha que ter o almoço pronto pontualmente ao meio-dia, todos os dias da semana. Não podia atrasar, não podia errar no tempero, não podia fazer nada que eles não gostassem. E não eram almoços simples. Eles exigiam refeições completas, com arroz, feijão, carne, salada, sobremesa e suco, como se eu fosse um restaurante funcionando na casa deles. Mãe, amanhã eu quero aquele frango à parmegiana que a senhora fez semana passada. Dulce, você poderia variar um pouco o cardápio? Está muito repetitivo. Mãe, essa salada está sem graça. Coloca uns tomates cereja, umas azeitonas. Faz uma coisa mais caprichada. Eles faziam pedidos como se fossem clientes de um restaurante, e eu me sentia obrigada a atender para evitar as brigas que viriam se eu recusasse. O pior de tudo era o horário. Eles chegavam exatamente ao meio-dia e queriam comer imediatamente. Se a comida não estivesse pronta, começavam a bufar, a olhar o relógio, a fazer comentários sarcásticos. Mãe, a gente só tem 1 hora para almoçar. Não dá para ficar esperando. Nossa, Dulce! Você teve a manhã inteira para preparar o almoço. Para conseguir ter tudo pronto no horário, eu tinha que acordar ainda mais cedo, fazer todas as tarefas domésticas de manhã e começar a cozinhar às 10 horas. Minha manhã inteira era consumida pela preparação do almoço deles. E à tarde, quando eles voltavam para o trabalho, eu ainda tinha que lavar toda a louça, limpar a cozinha e começar a preparar a janta. Meu dia se tornou um ciclo ininterrupto de cozinhar e limpar. Foi nessa época que comecei a ter problemas de saúde. Desenvolvi dores nas costas de tanto ficar curvada lavando louça e limpando o chão. Minhas mãos ficaram ressecadas e machucadas de tanto usar produtos de limpeza. Comecei a ter insônia porque minha cabeça não parava de funcionar, planejando as refeições do dia seguinte, lembrando das tarefas que precisava fazer. Quando mencionei para eles que estava sentindo dores, a resposta foi desanimadora. Mãe, a senhora precisa se exercitar mais. Fica muito parada. Dulce, minha mãe da sua idade ainda trabalha o dia inteiro e não reclama de dor nenhuma. Eles não apenas ignoravam meu sofrimento, como ainda me culpavam por ele. Como se as dores fossem resultado da minha preguiça, e não do excesso de trabalho que eles me impunham. Comecei a emagrecer porque não tinha tempo nem vontade de comer direito. Fazia as refeições elaboradas para eles. Mas quando sobrava alguma coisa para mim, eu já estava tão cansada que comia qualquer coisa rapidamente, de pé na cozinha, antes de começar a lavar as louças. Minha aparência mudou drasticamente. Meus cabelos ficaram desalinhados porque não tinha tempo para cuidar deles direito. Minhas roupas ficaram largas no corpo porque eu havia emagrecido. Eu não me reconhecia no espelho, e eles percebiam essas mudanças, mas em vez de demonstrarem preocupação, faziam comentários maldosos. Mãe, a senhora está com cara de doente. Será que não está comendo direito? Dulce, você devia se arrumar um pouquinho. Está parecendo uma moradora de rua. Como se a culpa fosse minha. Como se eu estivesse desleixada por escolha própria, e não porque eles haviam consumido toda a minha energia e tempo. Nessa altura, eu havia perdido completamente o contato com o mundo exterior. Não conversava mais com minhas amigas porque não tinha tempo nem disposição. Não visitava minha irmã porque não podia deixar a casa abandonada. Não participava de nenhuma atividade social porque sempre tinha alguma coisa urgente para fazer em casa. Minha vida havia se reduzido às 4 paredes daquela casa. E mesmo dentro dela, eu me sentia como uma intrusa. Não podia usar a sala confortavelmente. Não podia assistir televisão no horário que queria. Não podia nem mesmo ficar no meu próprio quarto por muito tempo, porque sempre aparecia alguma tarefa que precisava ser feita. Foi numa tarde de junho, quando estava passando roupa no meu quarto, porque a área de serviço estava ocupada com as ferramentas do Marcelo, que tive uma revelação dolorosa. Olhei pela janela e vi minha vizinha, Dona Conceição, que tinha a minha idade, saindo arrumadinha para encontrar as amigas no clube da terceira idade. Ela estava bonita, bem vestida, sorrindo. Tinha a expressão de quem ia fazer algo prazeroso. E eu estava ali,
Dentro de casa, numa tarde linda de sol, passando cueca suja do meu filho de 45 anos. Naquele momento, entendi que não estava apenas sendo explorada, estava sendo roubada. Estavam roubando meu tempo, minha dignidade, meus últimos anos de vida. E o pior de tudo, eu estava permitindo que isso acontecesse. Comecei a questionar tudo. Por que eu tinha que aceitar aquela situação? Por que eu não podia expulsar eles da minha casa? Por que eu tinha medo de ficar sozinha quando sozinha eu já me sentia mesmo com eles por perto? Mas sempre que juntava coragem para tomar uma atitude, alguma coisa acontecia que me deixava insegura novamente. Uma vez, Marcelo chegou em casa com flores e disse que me amava. Outra vez, Jéssica fez um comentário sobre como eu era importante para a família dela. Pequenos gestos que me faziam pensar que talvez eu estivesse exagerando, que talvez eles realmente precisassem de mim. Agora sei que eram manipulações calculadas. Eles percebiam quando eu estava chegando no limite e jogavam migalhas de afeto para me manter submissa. Era um ciclo vicioso de abuso seguido de pequenas demonstrações de carinho que me confundiam e me impediam de tomar decisões definitivas. O estopim final se aproximava rapidamente, e eu nem imaginava que minha paciência estava chegando ao fim. Foi numa quinta-feira do início de julho que tudo explodiu de uma forma que jamais esquecerei. Naquele dia, acordei me sentindo estranha. Não era doença física. Era uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. Durante toda a manhã, enquanto fazia as tarefas rotineiras, senti um peso no peito, uma angústia que não conseguia explicar. Era como se meu corpo estivesse se preparando para algo que minha mente ainda não havia processado. O dia começou com uma chuva forte que alagou parte da área de serviço. Quando fui estender as roupas que havia lavado na noite anterior, encontrei tudo encharcado. Tive que secar o chão, reorganizar as ferramentas do Marcelo que estavam espalhadas por todo lado e ainda lavar novamente algumas peças que ficaram sujas com a água barrenta que entrou. Já era quase 10 horas quando consegui colocar as roupas na máquina novamente. Isso atrasou toda a minha rotina. O almoço, que deveria estar pronto ao meio-dia, só ficaria pronto mais tarde. E eu sabia que isso resultaria em reclamações. Enquanto preparava o almoço às pressas, queimei o feijão. O cheiro se espalhou pela casa toda, e eu tive que começar tudo de novo. Minha cabeça estava confusa, minhas mãos tremiam. Era como se meu corpo estivesse em estado de alerta constante. Quando eles chegaram para almoçar, a comida ainda não estava completamente pronta. Marcelo entrou na cozinha, olhou as panelas no fogão e fez uma cara de desaprovação que me deixou nervosa. "Mãe, que horas são? 12:15 e a comida não está pronta?" Expliquei sobre a chuva, sobre o alagamento, sobre o feijão queimado, mas ele não queria saber de explicações. "Mãe, a senhora teve problemas de manhã, mas isso não justifica a desorganização. A senhora precisa se planejar melhor. A gente não pode ficar atrasado por causa de incompetência." Aquela palavra, incompetência, ecoou na minha cabeça como um tiro. Depois de uma vida inteira trabalhando, depois de criar um filho sozinha, depois de manter uma casa funcionando durante décadas, ele tinha me chamado de incompetente. Jéssica, que estava sentada à mesa mexendo no celular, nem levantou os olhos para falar. "Dulce, você podia ter acordado mais cedo para compensar os imprevistos. É questão de organização." Servi o almoço em silêncio, com as mãos tremendo de raiva. Eles comeram rapidamente, reclamando do tempero da carne, da consistência do arroz, da temperatura do suco. Nada estava bom o suficiente para eles. Antes de saírem, Marcelo veio até a cozinha onde eu estava lavando as louças. "Mãe, hoje à noite eu trouxe 2 colegas para jantar. Eles vão discutir um negócio comigo. Preciso que a senhora faça uma janta especial. Nada de comida simples, entendeu? Quero impressionar esses caras." Meu coração disparou. Uma janta especial significava pelo menos 3 horas de preparação, ingredientes caros que eu teria que comprar com meu próprio dinheiro, e muito mais trabalho do que eu já estava aguentando. "Marcelo, você podia ter avisado antes. Eu preciso ir ao mercado, preciso de tempo para preparar." "Mãe, eu estou avisando agora. Dá tempo sim. A senhora não tem mais nada para fazer mesmo." E saiu, batendo a porta. Jéssica foi atrás dele.
Mas antes de sair, voltou para me dar mais instruções. Ah, Dulce, e faz uma sobremesa também, algo bem caprichado. E arruma a casa direitinho, porque eles vão ver a sala. Fiquei parada na cozinha por alguns minutos, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Eles tinham me dado uma ordem, não um pedido, e esperavam que eu obedecesse sem questionar, como se fosse minha obrigação. Peguei meu dinheiro e fui ao mercado debaixo de chuva. Comprei carne especial, ingredientes para uma sobremesa elaborada, vinho para acompanhar. Gastei quase R$ 300, uma parte significativa da minha aposentadoria, para impressionar os amigos do meu filho. Voltei para casa encharcada e com as sacolas pesadas. Passei a tarde inteira cozinhando. Fiz um peru assado com batatas, uma farofa especial, uma salada sofisticada e um pavê de chocolate que demorou horas para ficar pronto. Enquanto cozinhava, limpei a casa inteira. Aspirei os tapetes, lustrei os móveis, organizei almofadas, acendi velas perfumadas. Transformei minha casa num cenário perfeito para a reunião de negócios do Marcelo. Às 5 da tarde, eu estava exausta. Minhas costas doíam, meus pés estavam inchados, minhas mãos estavam machucadas de tanto manusear panelas quentes. Mas a janta estava quase pronta e a casa estava impecável. Foi quando o telefone tocou. Era Marcelo. Mãe, mudança de planos. A reunião foi transferida para um restaurante. A gente não vai jantar em casa hoje. Senti como se tivessem jogado um balde de água fria em mim. Todo aquele trabalho, todo aquele esforço, todo aquele dinheiro gasto, para nada. Marcelo, mas eu já preparei tudo. Gastei dinheiro, passei o dia inteiro cozinhando. Ah, não tem problema. A senhora guarda a comida na geladeira e a gente come amanhã. E desligou o telefone. Simplesmente desligou, como se meu esforço não tivesse valor nenhum. Sentei na mesa da cozinha e chorei. Chorei de raiva, de frustração, de humilhação. Olhei toda aquela comida pronta, a casa arrumada, e me senti como uma idiota. Uma idiota que havia se esforçado o dia inteiro para agradar pessoas que não tinham nenhuma consideração por mim. Às 7 da noite, quando eles chegaram, eu ainda estava sentada na mesma posição. Não tinha forças para me levantar, para fingir que estava tudo bem. Marcelo entrou na cozinha, viu a mesa posta, a comida pronta, e não demonstrou nenhum constrangimento. Nossa, mãe, ficou tudo muito bonito. A senhora se esforçou mesmo. Que pena que não precisou. Que pena que não precisou. Como se meu esforço fosse algo descartável, sem valor. Jéssica veio atrás dele, olhou tudo e fez um comentário que quase me fez explodir. Dulce, você exagerou, né? Pra que tanta comida? A gente não ia comer tudo isso mesmo. Naquele momento, algo dentro de mim começou a se quebrar. Levantei da cadeira devagar, olhei para os dois e falei uma coisa que nunca havia falado antes. Vocês são uns ingratos. Eu me matei de trabalhar o dia inteiro, gastei meu próprio dinheiro, e vocês nem sequer conseguem demonstrar um pouco de consideração. O rosto do Marcelo mudou completamente. Aquela expressão de superioridade que ele sempre tinha foi substituída por uma cara de raiva pura. Mãe, cuidado com o que a senhora fala. A gente não pediu para a senhora exagerar. Se a senhora decidiu fazer tudo isso, problema seu. Problema meu? Você que pediu janta especial. Você que disse para impressionar seus amigos. E eu pedi mesmo. Mas a senhora que decidiu gastar uma fortuna e fazer esse teatro todo. A discussão foi escalando. Jéssica ficou do lado dele, obviamente. Dizia que eu estava exagerando, que estava sendo dramática, que eles tinham o direito de mudar de ideia. Dulce, você está sendo muito sensível. Essas coisas acontecem. Não é o fim do mundo. Sensível, dramática, exagerada. Todas as palavras que eles usavam para diminuir meus sentimentos, para invalidar minha dor. Foi quando Marcelo disse a frase que detonou tudo. Mãe, a senhora precisa entender qual é o seu lugar nesta casa. A senhora mora aqui por nossa bondade. Se não gostar, a porta da rua é serventia da casa. Qual é o meu lugar? Na minha própria casa. Ele estava me dizendo qual era o meu lugar. Meu lugar? Esta é minha casa, Marcelo. Eu que deixo vocês morarem aqui. Sua casa? A senhora não paga nem a conta de luz. Quem sustenta esta casa somos nós.
Eu pago sim, eu contribuo com as despesas. E mesmo que não pagasse, esta casa é minha por direito. A discussão foi ficando cada vez mais acalorada. Eles me acusavam de ser ingrata, de não reconhecer o que eles faziam por mim. Eu tentava explicar que quem estava sendo explorada era eu, que quem estava trabalhando sem reconhecimento era eu. Foi quando aconteceu. Marcelo, no auge da raiva, avançou em minha direção. Eu pensei que ele fosse apenas gritar mais perto do meu rosto, intimidar-me com sua altura e força física. Mas ele não parou por aí. Suas mãos se fecharam ao redor do meu pescoço antes mesmo que eu entendesse o que estava acontecendo. A pressão foi aumentando gradualmente, cortando minha respiração. Senti o sabor metálico do medo na boca. A visão começou a ficar turva. Sempre me obedeça, sua velha inútil, ele gritou, apertando ainda mais. Agora vá fazer comida. Tentei me soltar, arranhar suas mãos, empurrá-lo, mas ele era muito mais forte. A sala começou a girar. Meus pulmões ardiam por ar. Pensei que fosse morrer ali mesmo, estrangulada pelo homem que eu havia carregado no ventre por 9 meses. E o que mais me marcou naquele momento de terror não foi apenas a violência do meu próprio filho. Foi o som da risada da Jéssica vindo do outro lado da sala. Ela estava rindo, como se assistir uma mulher de 72 anos sendo estrangulada fosse algo engraçado. Marcelo me soltou de repente, e eu caí no chão, tossindo, ofegante, com a garganta em chamas. Ele ficou parado, olhando para mim com uma expressão de satisfação, como se tivesse finalmente me colocado no meu lugar. Jéssica se aproximou, ainda com um sorriso nos lábios, e disse: "Agora você entendeu como as coisas funcionam aqui, Dulce?" Fiquei no chão por alguns minutos, tentando recuperar a respiração, processando o que havia acabado de acontecer. Meu pescoço doía, minha cabeça latejava, mas a dor emocional era infinitamente pior. Eles saíram da sala como se nada tivesse acontecido. Ouvi Marcelo ligando à televisão, Jéssica rindo ao telefone com alguma amiga. Para eles, havia sido apenas um momento de correção necessária. Para mim, havia sido o fim de qualquer ilusão que ainda restava sobre nossa relação familiar. Consegui me levantar e fui cambaleando até meu quarto. Tranquei a porta, deitei na cama e, pela primeira vez em meses, tive uma certeza absoluta. Aquela situação ia acabar. De uma forma ou de outra, eu não passaria nem mais uma semana vivendo daquele jeito. E foi naquela noite, com as marcas das mãos do meu filho ainda doloridas no meu pescoço, que comecei a planejar minha vingança. Não consegui dormir nem um minuto. Fiquei deitada na escuridão, tocando meu pescoço machucado, revivendo aqueles segundos terríveis em que pensei que fosse morrer. Mas junto com a dor e o trauma, algo mais estava nascendo dentro de mim. Uma raiva fria, calculista, diferente de qualquer sentimento que eu já havia experimentado. Por volta das 3 da manhã, levantei silenciosamente e fui até a cozinha beber água. Minha garganta ainda ardia. No escuro, conseguia ouvir os roncos do Marcelo vindos do quarto dele. Era um som que antes me tranquilizava, porque significava que meu filho estava em casa, seguro. Agora me causava nojo. Foi quando meu olhar se fixou numa gaveta específica da cozinha. A gaveta onde eu guardava documentos importantes, escrituras, contratos, certidões. Durante anos, aqueles papéis ficaram ali esquecidos, porque eu nunca precisei mexer com eles. Mas naquela noite, uma lembrança começou a tomar forma na minha mente. Lembrei da conversa que tive com minha mãe pouco antes dela morrer, 15 anos atrás. Ela estava internada no hospital, muito debilitada, quando me chamou para conversar sobre a herança. "Dulce, minha filha, esta casa vai ser sua quando eu morrer. Está tudo no meu nome, e o testamento já está feito. Você é a única herdeira." Na época, eu não prestei muita atenção nos detalhes legais. Estava preocupada com o estado de saúde dela, com os tratamentos, com o sofrimento. Quando ela faleceu, o advogado cuidou de toda a documentação, e eu apenas assinei os papéis necessários. Mas naquela noite, tocando meu pescoço dolorido, comecei a me questionar. Será que Marcelo realmente acreditava que a casa era dele? Será que ele sabia que legalmente eu era a proprietária? Ou será que ele estava apenas blefando, tentando me intimidar? Esperei amanhecer. Às 6 da manhã,
Ouvi ele se levantando para ir trabalhar. Fiz o café como sempre, mas dessa vez em completo silêncio. Não os cumprimentei, não perguntei como haviam dormido. Não fiz nenhum dos gestos automáticos de cortesia que sempre fazia. Marcelo notou minha frieza, mas interpretou como submissão. Bom, parece que a conversa de ontem funcionou. A senhora está mais quietinha hoje. Olhei para ele sem responder. Suas palavras não me machucaram como antes. Era como se algo dentro de mim tivesse se desconectado da necessidade de aprovação dele. Jéssica desceu para tomar café e fez questão de provocar. Dulce, você está com a garganta roxa. Passou algum hidratante? Fica feio numa mulher da sua idade ter a pele machucada. Elas sabiam exatamente de onde vinham aquelas marcas. Estavam me humilhando deliberadamente, testando até onde podiam ir. Depois que saíram para trabalhar, fui direto para aquela gaveta. Tirei todos os documentos e os espalhei na mesa da cozinha. Procurei até encontrar o que queria: a escritura da casa. Meu nome. Dulce Aparecida Ferreira. Era o único nome que aparecia como proprietária. Não havia nenhum registro do Marcelo, nenhuma copropriedade, nada que lhe desse direitos legais sobre o imóvel. Mas eu precisava ter certeza absoluta. Guardei a escritura na bolsa e saí de casa. Pela primeira vez em meses, saí sem deixar bilhete, sem avisar onde ia, sem me preocupar com o horário de voltar. Fui direto ao cartório, onde havia sido feita a transferência da propriedade quando minha mãe morreu. Expliquei para a atendente que precisava de uma certidão atualizada da propriedade, porque tinha dúvidas sobre a documentação. Senhora Dulce, a senhora é a única proprietária registrada deste imóvel. Não há nenhuma copropriedade, nenhum outro nome associado. A casa é inteiramente sua. Pedi uma certidão detalhada, com todas as informações legais. Queria ter em mãos um documento que não deixasse margem para dúvidas. Enquanto esperava a documentação ficar pronta, sentei num banco da praça em frente ao cartório e tive uma revelação libertadora. Durante todos esses meses, eu havia permitido que eles me intimidassem com ameaças vazias. Marcelo não tinha poder nenhum sobre mim. Eu não dependia dele para nada. Era ele que dependia de mim. A casa era minha. O teto sobre a cabeça dele era fornecido por mim. A cama onde ele dormia estava no meu imóvel. A comida que ele comia era preparada na minha cozinha. Eu não era agregada naquela casa. Eles é que eram. Com a documentação em mãos, voltei para casa com uma sensação que não experimentava há muito tempo. Poder. Pela primeira vez em meses, eu tinha uma carta na manga. Tinha uma arma que eles nem imaginavam que eu possuía. Passei o resto da manhã planejando cada detalhe do que faria. Não podia ser uma decisão impulsiva. Tinha que ser calculada, definitiva, sem possibilidade de volta atrás. Primeiro, procurei informações sobre como fazer um despejo. Liguei para um advogado e expliquei a situação sem entrar em detalhes sobre a violência. Disse apenas que queria que meu filho saísse da minha casa. Senhora, se a propriedade está no seu nome, a senhora tem todo o direito de pedir para qualquer pessoa sair, mesmo sendo família. Basta dar um prazo razoável e formalizar o pedido. Perguntei quanto tempo seria considerado razoável. Legalmente, 30 dias. Mas se for uma situação familiar, pode dar menos. Até 24 horas é aceito, desde que seja por justa causa. Justa causa. Violência doméstica certamente se enquadrava como justa causa. Passei a tarde organizando tudo. Separei as roupas deles que estavam misturadas com as minhas. Juntei os objetos pessoais que haviam espalhado pela casa. Fiz uma lista mental de tudo que pertencia a eles. Também preparei as malas. Peguei 2 malas grandes do armário e comecei a colocar metodicamente todas as roupas e pertences deles. Fiz isso com calma, sem raiva, como se estivesse organizando uma mudança comum. Enquanto arrumava as coisas deles, fui tomada por uma sensação estranha. Não era tristeza, não era arrependimento, era alívio. A cada peça de roupa que dobrava e guardava, sentia como se estivesse me livrando de um peso. Às 5 da tarde, tudo estava pronto. As malas estavam fechadas e posicionadas na sala. A documentação da casa estava sobre a mesa de centro. E eu estava sentada no sofá, serena, esperando eles chegarem. Quando ouvi a chave na porta,
Meu coração acelerou por um momento, mas não era medo. Era ansiedade para ver a expressão deles quando descobrissem que o jogo havia mudado completamente. Marcelo entrou primeiro, como sempre. Viu as malas na sala e franziu a testa. Mãe, que malas são essas? A senhora vai viajar? Não, filho. Vocês é que vão. Jéssica entrou logo atrás dele e também notou as malas. Olhou para mim com uma expressão de confusão. Dulce, o que está acontecendo? Levantei do sofá calmamente e peguei os documentos da mesa. O que está acontecendo é muito simples. Vocês vão sair da minha casa, hoje mesmo. Marcelo deu uma risada sarcástica. Mãe, a senhora está delirando? A gente não vai sair de lugar nenhum. Esta casa é nossa também. Foi quando mostrei os papéis. Esta casa é minha, apenas minha. Está aqui na escritura. Dulce Aparecida Ferreira, proprietária única e exclusiva. Vi a expressão dele mudando conforme lia os documentos. A arrogância foi dando lugar à incerteza, depois ao desespero. Mãe, mas eu moro aqui há tanto tempo. Eu ajudo com as despesas. Você ajuda? Marcelo, você tem me tratado como empregada na minha própria casa. Ontem à noite você colocou as mãos no meu pescoço e me ameaçou. Isso se chama violência doméstica. Jéssica tentou interferir. Dulce, você está exagerando. Foi só uma discussão. Uma discussão? Ele tentou me estrangular. E você riu. Vocês dois acharam engraçado ver uma mulher de 72 anos sendo agredida. O tom da conversa mudou completamente. Eles perceberam que eu não estava blefando, que não era mais a mulher submissa que eles haviam dominado durante meses. Marcelo tentou uma abordagem diferente, mais manipuladora. Mãe, a gente pode conversar sobre isso. Eu sei que exagerei ontem, me perdoe. Vamos resolver essa situação como uma família. Família? Marcelo, família não trata a família do jeito que vocês me trataram. Família não explora a família. Família não agride família. Ele percebeu que os apelos emocionais não estavam funcionando e partiu para as ameaças. Mãe, se a senhora fizer isso, a senhora vai ficar sozinha para o resto da vida. Quando precisar de ajuda, não vai ter ninguém. Olhei nos olhos dele e respondi com uma frieza que surpreendeu até a mim mesma. Marcelo, eu já estou sozinha. Mesmo com vocês aqui, eu me sinto completamente sozinha. Pelo menos agora vou estar sozinha em paz. Foi quando eles entenderam que eu estava falando sério, que não havia argumentação, chantagem emocional ou intimidação que me fizesse mudar de ideia. Jéssica começou a chorar, fazendo drama. Dulce, onde a gente vai morar? A gente não tem dinheiro para alugar um lugar. Vocês são dois adultos trabalhando. Vão dar um jeito como qualquer casal normal faz. Eu não sou responsável pela vida de vocês. Marcelo fez uma última tentativa. Mãe, me dá pelo menos um mês para a gente se organizar. Não. Vocês têm até amanhã de manhã. Às 8 horas eu quero vocês fora daqui. Um dia? A senhora está louca? Não dá tempo. Dá sim. Vocês são jovens, são fortes. Um dia é mais tempo do que eu tive para me recuperar da agressão de ontem. Eles tentaram argumentar mais um pouco, mas eu me mantive irredutível. A cada tentativa de manipulação, eu mostrava os documentos e relembrava os maus tratos que havia sofrido. Finalmente, eles perceberam que não havia negociação possível. Pegaram as malas e saíram, prometendo voltar no dia seguinte para buscar o resto das coisas. Naquela noite, pela primeira vez em meses, jantei sozinha na minha mesa. Comi um sanduíche simples, bebi um chá quente e assisti minha novela sem ninguém me interromper. Olhei ao redor da minha casa, e senti uma paz que havia esquecido que existia. Não havia pratos sujos esperando para ser lavados. Não havia roupas espalhadas pelo chão. Não havia ninguém me dando ordens ou me humilhando. No dia seguinte, eles voltaram conforme prometido. Recolheram o resto dos pertences em silêncio. Marcelo fez mais algumas tentativas de me convencer a deixá-los ficar, mas eu estava decidida. Antes de sair pela última vez, ele parou na porta e disse: Mãe, a senhora vai se arrepender disso. Vai ver como é difícil viver sozinha na idade da senhora. Olhei para ele e respondi: Marcelo, eu vivi 40 anos sozinha antes de você nascer. Vivi 15 anos sozinha depois que seu pai morreu. E agora vou viver o resto da minha vida sozinha e feliz.
Sozinha eu já estava, mesmo com vocês aqui, e fechei a porta. Naquele momento, aos 72 anos de idade, descobri algo que não sabia que existia dentro de mim: coragem. Coragem para defender minha dignidade, para proteger meu espaço, para valorizar meu próprio bem-estar acima das expectativas dos outros. Aqueles meses de humilhação não haviam sido em vão. Eles me ensinaram o valor da minha independência e me mostraram que eu era muito mais forte do que imaginava. Depois que fechei aquela porta, pela última vez, com meu filho e minha nora do outro lado, senti algo que não experimentava há muito tempo: liberdade. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Finalmente, aos 72 anos, eu havia aprendido uma lição que deveria ter aprendido muito antes. Ninguém tem o direito de nos maltratar, nem mesmo nossa própria família. Durante os primeiros dias sozinha, confesso que senti um pouco de medo. Não medo de ficar sozinha, mas medo de ter tomado a decisão errada. Será que havia sido muito drástica? Será que deveria ter tentado conversar mais uma vez? Mas todas as vezes que essas dúvidas apareciam na minha cabeça, eu tocava meu pescoço, onde ainda havia marcas roxas das mãos do meu próprio filho, e lembrava que não havia nada para conversar. A primeira coisa que fiz foi reorganizar completamente a casa. Tirei todos os objetos que me lembravam deles. Mudei os móveis de lugar. Coloquei flores frescas em todos os cômodos. Era como se estivesse purificando o ambiente, tirando toda a energia negativa que havia se acumulado durante aqueles meses terríveis. Liguei a televisão no volume que eu queria. Preparei uma comida simples, só para mim, e comi assistindo meu programa favorito. Que delícia poder fazer as coisas no meu tempo, do meu jeito, sem ninguém para reclamar ou dar palpites. Nos primeiros dias, algumas pessoas do bairro vieram me perguntar onde estavam Marcelo e Jéssica. Eu explicava simplesmente que eles haviam se mudado, que agora tinham sua própria casa. Não entrava em detalhes sobre o que havia acontecido. Era um assunto privado entre nós. Mas teve uma vizinha, Dona Rosa, que insistiu em saber mais detalhes. Ela sempre foi fofoqueira, sempre quis saber da vida de todo mundo. Dulce, mas como assim eles saíram de repente? Aconteceu alguma coisa? Olhei para ela e respondi com sinceridade: Rosa, aconteceu que eu descobri que minha casa é minha e que ninguém tem o direito de me maltratar nela. A expressão dela mudou. Acho que ela entendeu que havia algo mais sério por trás da minha resposta. Passaram-se algumas semanas e a rotina da minha casa voltou a ser tranquila. Acordava na hora que queria, tomava meu café com calma, lia o jornal inteiro se tivesse vontade. Fazia apenas a limpeza necessária para uma pessoa. Cozinhava pratos simples, mas saborosos. E o mais importante, tinha tempo para cuidar de mim mesma. Voltei a arrumar meu cabelo direito. Comprei roupas novas, comecei a comer melhor e recuperei o peso que havia perdido. Quando me olhava no espelho, via novamente a Dulce que eu conhecia, não aquela mulher cansada e maltratada que eu havia me tornado. Um dia, cerca de um mês depois da expulsão, Marcelo apareceu na minha porta. Estava com uma expressão mais humilde, menos arrogante do que antes. Mãe, vim aqui para conversar. A gente pode tentar resolver essa situação? Olhei para ele através da grade do portão, mas não abri. Marcelo, não há nada para resolver. Vocês fizeram sua escolha quando decidiram me tratar como empregada e me agredir. Agora vivam com as consequências. Mãe, eu reconheço que exagerei, mas a senhora não pode me expulsar da vida da senhora assim. Filho, eu não expulsei você da minha vida. Eu expulsei você da minha casa. São coisas diferentes. Se você quisesse estar na minha vida, deveria ter me respeitado. Ele tentou argumentar mais um pouco. Disse que tinha aprendido a lição, que queria uma segunda chance. Mas eu conhecia meu filho. Sabia que ele estava dizendo aquilo porque estava enfrentando dificuldades para encontrar um lugar para morar, não porque realmente havia mudado. Marcelo, você teve 45 anos de segunda chances. Agora é tarde. Ele foi embora irritado, gritando que eu me arrependeria, que um dia precisaria dele e ele não estaria lá. Mas suas ameaças não me abalaram mais. Eu havia descoberto que podia viver muito bem sem ele. Algumas amigas minhas, quando souberam o que havia acontecido, ficaram chocadas. Diziam que eu havia sido muito dura,
que filho é filho, que família é sagrada. Mas eu sempre respondia a mesma coisa. Família que não respeita não é família, é peso. Dulce, mas e quando você ficar doente? E quando precisar de ajuda? Quando eu ficar doente, vou procurar um médico. Quando precisar de ajuda, vou contratar alguém. Pelo menos assim sei que estarei pagando por um serviço, não sendo humilhada de graça. Com o tempo, fui me reconectando com coisas que havia perdido durante aqueles meses difíceis. Voltei a conversar regularmente com minhas amigas. Comecei a participar de atividades na igreja. Me inscrevi num curso de artesanato para a terceira idade. Descobri que havia um mundo inteiro lá fora esperando por mim. Pessoas da minha idade que também estavam redescobrindo a vida, que também haviam enfrentado dificuldades familiares, que também haviam aprendido a valorizar sua própria companhia. No curso de artesanato, conheci uma senhora chamada Vera, que havia passado por uma situação parecida com a minha. Ela havia sido casada por 50 anos com um homem que a maltratava, e só depois que ele morreu descobriu como era bom viver em paz. Dulce, a gente passa a vida achando que precisa aguentar desaforo porque é família, porque é casamento, porque é isso ou aquilo. Mas chega uma hora que a gente descobre que vida é uma só, e não dá para gastar ela toda sendo infeliz. Essas palavras de Vera ecoaram na minha cabeça por dias. Era exatamente isso que eu havia descoberto. Vida é uma só, e eu havia passado tempo demais dela sendo infeliz. Hoje, 6 meses depois de ter expulsado Marcelo e Jéssica da minha casa, posso dizer com certeza que foi a melhor decisão que tomei na minha vida. Minha casa voltou a ser meu refúgio, meu lugar de paz. Acordo todos os dias grata por ter tido coragem de defender minha dignidade. Não vou mentir dizendo que não sinto falta do meu filho às vezes. Sinto falta do menino que ele foi um dia, das lembranças boas que construímos antes dele se tornar a pessoa cruel que se transformou. Mas não sinto falta nenhuma do homem que ele se tornou, do homem que foi capaz de colocar as mãos no pescoço da própria mãe. Recentemente, soube por uma vizinha que eles estão morando num apartamento pequeno do outro lado da cidade, que estão enfrentando dificuldades financeiras porque agora precisam pagar aluguel, contas, todas as despesas que antes dividiam comigo. Confesso que não senti pena. Eles são adultos, são capazes, que aprendam a se virar sozinhos como qualquer pessoa normal. A lição que aprendi com toda essa experiência é que nunca é tarde para defender nossa dignidade. Não importa a idade que temos, não importa quem está nos maltratando, sempre temos o direito de dizer basta. Sempre temos o direito de escolher a paz em vez do conflito constante. Muitas pessoas me dizem que tive sorte porque a casa estava no meu nome. Mas eu sempre respondo que sorte não foi o fato de ter a casa. Sorte foi ter descoberto que tinha essa carta na manga antes que fosse tarde demais. Quantas pessoas passam a vida inteira sendo maltratadas sem saber que têm poder para mudar a situação? Também aprendi que solidão não é necessariamente algo ruim. Eu prefiro 1000 vezes estar sozinha e em paz do que acompanhada e sendo humilhada. A companhia de pessoas que nos fazem mal é muito pior do que qualquer solidão. Hoje, minha rotina é completamente diferente. Acordo quando tenho vontade, faço minhas atividades no meu ritmo, recebo as visitas que quero receber. Minha casa voltou a cheirar bem, a estar sempre limpa e organizada, mas sem o estresse de ter que agradar pessoas ingratas. E o mais importante, recuperei minha autoestima. Voltei a me sentir uma mulher digna, respeitável, capaz. Não sou mais aquela figura cansada e humilhada que me tornei durante aqueles meses terríveis. Se você está assistindo este vídeo e se identificou com alguma parte da minha história, quero deixar uma mensagem para você. Nunca aceite ser maltratado por ninguém, nem mesmo por família. Sua dignidade vale mais do que qualquer convivência familiar. Sua paz vale mais do que qualquer aprovação social. Se você gostou da minha história, se ela tocou o seu coração de alguma forma, me ajude a compartilhar essas experiências com mais pessoas. Se inscreva no canal Vovó Lembrou, porque toda semana eu trago histórias reais de pessoas que, como eu, passaram por momentos difíceis, mas encontraram força para mudar suas vidas. Deixe seu like neste vídeo, porque isso ajuda outras pessoas a encontrarem nosso conteúdo.
Compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem. E, principalmente, me conte aqui nos comentários. Você já passou por alguma situação parecida? Conhece alguém que está enfrentando problemas familiares como os que eu enfrentei? Seus comentários são muito importantes para mim. É através deles que consigo saber que minhas histórias estão realmente ajudando pessoas. Me conta qual foi a parte que mais te marcou, o que você achou da minha decisão, se concorda ou discorda de alguma coisa. Eu leio todos os comentários e fico muito feliz quando vejo que consegui tocar o coração de alguém. E se este canal está te ajudando de alguma forma, se essas histórias estão fazendo diferença na sua vida, você pode nos apoiar através do Valeu Demais. É uma forma de doação que nos ajuda muito com os custos de produção dos vídeos. Fazer esse conteúdo dá trabalho, demanda tempo e recursos, e cada apoio que recebemos é fundamental para continuarmos trazendo vídeos diários para vocês. O Valeu Demais nos permite manter o canal funcionando, investir em melhor qualidade de áudio e vídeo e, principalmente, me dá condições de me dedicar integralmente a trazer essas histórias para vocês. Cada real doado é investido diretamente na produção de conteúdo que pode transformar vidas. Olhe também nossos outros vídeos aqui no canal. Temos histórias de superação, de pessoas que enfrentaram perdas, traições, dificuldades financeiras, problemas familiares de todos os tipos. São histórias reais, contadas por pessoas reais, que mostram que sempre é possível recomeçar. Sempre é possível encontrar força onde pensávamos que ela não existia. Ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que um vídeo novo for publicado. Não perca nenhuma história, porque cada uma delas carrega uma lição importante, uma mensagem de esperança para quem está passando por momentos difíceis. E lembre-se, você não está sozinho. Se minha história chegou até você, é porque existe uma rede invisível de pessoas que se apoiam mutuamente, mesmo sem se conhecer pessoalmente. Quando compartilhamos nossas experiências, criamos pontes de compreensão e solidariedade. Obrigada por ter assistido até aqui, por ter me acompanhado nesta jornada dolorosa mas libertadora. Obrigada por fazer parte da família Vovó Lembrou. E lembre-se sempre, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher a felicidade. Nunca é tarde para defender nossa dignidade. Até o próximo vídeo. E que Deus abençoe cada um de vocês.